Bem-aja, Sr. Presidente, pelo convite formulado para aqui estar hoje, no arranque de mais um ano escolar. Saúdo, na pessoa de Vossa Excelência, além da avisada ponderação da Presidência, o qualificado contributo de todo o Conselho. Sr. Professor Dr. Manuel Porto, ouvir da boca de Vossa Excelência, no seu estilo criativo e impressionista, o tocante elogio a um mestre, a um pedagogo, a um cientista, a um cidadão singular, a um amigo indefetível, como era o Sr. Professor Dr. António Barbosa de Melo, é evocar o que de melhor existe na nossa grei. E o Presidente da República irá assinalar, na senda dos seus sucessores, no tempo ajustado, assim fazendo justiça a um percurso de vida excepcional. Como presidente deste órgão, ele foi o que sempre se revelou em qualquer das funções públicas que exerceu. Um exemplo de sageza, de temperança, de ecumenismo e de humanidade. Minhas senhoras e meus senhores, foi há 66 anos que, privilegiado como poucos, entrei no chamado ensino infantil, assim iniciando um ininterrupto percurso de convívio com o sistema de ensino. Já antes, é bem de ver, começara em família o meu processo educativo. Nestes 66 anos, pude testemunhar o que era um país de idosos, analfabetos, de escolaridade obrigatória de 3 anos para crianças do sexo feminino até 1957. A partida da maioria dos colegas no fim do ensino primário ou no termo do primeiro ciclo inicial. As competições classistas com a Escola Técnica Profissional Paredes Meias. A rarefação na entrada na faculdade. A saída de pouco mais de uma centena, ou seriam mesmo menos, de licenciados. E depois, a seleção dos mestrandos e o lento arrancar dos doutoramentos. Ainda em 1974, só 8% das crianças frequentavam o pré-escolar. Menos de 1/3 dos jovens com 15 anos estava na escola. E a taxa real de escolarização do ensino secundário não atingia os 5%. Entretanto, a escolaridade passaria lentamente para os 6 anos e em democracia para os 9. A visão precursora de José Veiga Simão daria novas asas à intuição cosmopolita, mas prematura no contexto político vivido, de Francisco Leite Pinto. E a educação, enquanto acervo de políticas, teria de fazer face ao afluxo quantitativo brutal dos anos 70 e 80, era Portugal, então um país ainda relativamente jovem, e de se ajustar qualitativamente ao devir universal, à integração europeia, às consecutivas mudanças estruturais da sociedade portuguesa. Durante mais de 25 anos, com responsáveis discípulos ou discípulos dos discípulos de Veiga Simão. Mais recentemente, com novos desafios, novas soluções, novos protagonistas. E algumas vezes com a autonomização do ensino superior, ligado à ciência e com propostas próprias, como a de José Mariano Gago. Uma coisa é certa. Quando em fevereiro deste ano dei na minha faculdade a última aula do primeiro ciclo, a antiga licenciatura, antes de assumir as funções que desempenho, senti que nada nem ninguém jamais quebraria uma ligação ao sistema educativo no qual aluno e docente decorreram os 66 anos iniciados em 1950. Como Presidente da República, serve-se por função e missão durante um número limitado de anos. Professor é sempre. Como educando e educador, é-se mesmo do nascimento até à morte.
Por isso, imaginarão a saudade com que, por uma vez, não inicio o ano letivo num anfiteatro da minha escola, saudando uma nova leva de futuro, com a alegria, o empenho e o natural sonho de quem recomeça um percurso mais virado para o futuro do que para o passado. Mas deixe agora o educando, educador e professor falar o Presidente da República para que ele vos enuncie algumas pistas de reflexão. Não demasiadas, que todos os começos de ano letivo são ou deveriam ser, por natureza, convite a arranques compassados, serenos, ainda distanciados do calor das refregas cotidianas. Primeira reflexão. A miúdo se esquece que sistema de ensino e sistema educativo são realidades bem distintas. E que pensar a educação só para o primeiro é ignorar protagonistas cada vez mais importantes que também entram no segundo. Não são alunos, nem professores, nem pessoal não docente, nem dirigentes ou agentes de ministérios, de autarquias ou de escolas ou centros de pesquisa e de ensino. Mas existem. São pais, parentes, entidades da sociedade civil, sociais, culturais, empresariais, comunicacionais. Ignorá-los é imaginar um mundo escolar fechado ou uma torre de marfim política solipsista. Segunda reflexão. A mudança é a constante deste tempo, acelerada, por vezes, vertiginosa. Saber compatibilizar essa mudança, ou até a sua antecipação, com o mínimo de estabilidade e previsibilidade no sistema e adequada relevância aos valores verdadeiramente duradouros, é a maior dificuldade na definição e execução das políticas educativas. Não é possível, ou melhor, não é desejável, que cada governo, cada maioria que chegam ao poder, queiram, num ápice, rever ou reformar tudo o que se lhes afigure contradizer posturas doutrinárias ou promessas eleitorais. As mais das vezes sem avaliação prévia dos regimes vigentes. E o façam de supetão, instantaneamente, aos soluços, casuisticamente, de acordo com a inspiração política ou o termo do labor de um grupo de trabalho, daqueles que pululam na nossa administração pública, espécie de compensação da rigidez de estruturas que de tantas heranças institucionais são logo vistas como suspeitas de conservadoras e corporativismo seródio. Não mudar não é solução. Saber mudar em clima de estabilidade e previsibilidade é o talento indispensável. Terceira reflexão. Porque a estabilidade e a previsibilidade podem e devem ajudar a maximizar os efeitos virtuosos do ajustamento à mudança, importa concitar o maior número possível de perspectivas de encontro e de aproximação de pontos de vista entre partidos políticos e parceiros sociais no domínio educativo. Em termos micro, trata-se de vivificar as orgânicas de representação das instituições e de inserção dos membros vindos de fora delas, e depois ampliar esse diálogo institucional através de iniciativas abertas às comunidades envolvidas. Em termos macro, relevantes para as leis, os regulamentos, as doutrinas enquadrantes, este Conselho, que para o ano festejará os seus 35 anos, deve ser lugar geométrico privilegiado, embora não exclusivo, de indagações, de ponderações, de confronto de experiências e de propostas que ganham em serem o mais englobantes possível. Foi António Barbosa de Melo quem disse, na audição pública realizada pelo Conselho Nacional de Educação, em 2007, sobre a Lei de Base do Sistema Educativo, que a educação é uma obra de todos os portugueses, de todas as instituições e de todos os atores. Claro que nesses debates amplos e frutíferos, não pode nem deve o Conselho nunca esquecer a sua vocação consultiva, nem ignorar o protagonismo decisivo do Parlamento e do Governo.
Mas pena seria que governo que chegasse ao poder ou oposição que dele acabasse de partir desconfiassem da composição do Conselho Nacional de Educação e reduzissem, por vezes ao mínimo exigível, a importância da sua audição, considerando um travão dispensável ao impetuoso sopro criador que consigo se traz quando se chega ao governo, ou ao inevitável lamento perpétuo que a travessia do deserto sempre envolve. Insuspeito que sou de ortodoxias, rotinas ou de ser arredio a mudanças, ainda assim lamento que em momentos importantes o Conselho possa ser visto, por uns e por outros, mais como empecilho do que adjuvante construtivo, desperdiçando-se a oportunidade de o ouvir, mesmo que mais não seja para se decidir exatamente o contrário daquilo que ele avisa, aconselha ou propõe. Na dificuldade de se caminhar para um natural acordo de regime na educação, ao menos que se valorize quem pode, fora dos calores da luta parlamentar ou das solidões governativas, aplanar obstáculos, promover pontes, proporcionar entendimentos. Excelências, senhoras e senhores, para sermos justos, temos de reconhecer que nestes 40 anos de Constituição, que me honro de ter votado, uma Constituição democrática e social, os passos dados na educação, ou pelo menos no sistema de ensino, foram notáveis. Olhada a base de que partimos, e foram notáveis em acesso, em frequência, em saída e em excelência de tantas instituições e centros de pesquisa, docência e desenvolvimento. Continuamos, mesmo assim, a ter taxa de abandono escolar que, descendo dos 50% para perto dos 14%, não atinge a média europeia. E o último censo ainda referia 40% de jovens entre os 20 e os 24 anos a não completarem o secundário, permanecendo no mercado de trabalho por um período de tempo não inferior a 2 gerações. E ao lado destes atrasos comparativos, há um mundo de desafios a nascer em termos absolutos e relativos, já que a realidade envolvente não para, antes estuga o seu ritmo de mudança. É um desafio constante e difícil, em que nos ciclos mais críticos, como aquele que atravessámos nos últimos anos, dados de inquéritos ou outros estudos sugeriram ou ainda sugerem desmotivação de professores ou de alunos. Realidade essa, infelizmente, natural, numa sociedade em que as crises prostram mais do que motivam, desanimam mais do que estimulam, deprimem mais do que mobilizam. Por muito que se queira acreditar, como alguns acreditam, nas teorias do caos criativo, mais fáceis de aceitar para os teóricos e os políticos que as concebem ou pretendem aplicar do que para os povos que as sofrem. Ouvi, aliás, com atenção as palavras de Vossa Excelência, Sr. Presidente, sobre alguns problemas importantes no sistema de ensino português, como é o caso do envelhecimento do pessoal docente, como é o caso ainda da incidência no domínio do sucesso escolar, como é o caso da desigualdade na distribuição territorial do sistema. E que tem a ver com aspectos de fundo que não podem deixar de constituir desafios nos próximos anos. As assimetrias territoriais claramente relacionadas com o imperativo da descentralização, que é uma prioridade política inadiável. Os outros problemas decorrentes, não apenas da crise intensa vivida nos últimos anos, mas de uma situação letárgica de crise que é muito mais antiga, e de outras assimetrias sociais, económicas e culturais na comunidade que constituímos. Não é possível dissociar o sistema de ensino e o sistema educativo como um todo do contexto económico, social e político envolvente.
E se há realidade que temos de reconhecer, é que o nosso sistema de ensino conseguiu, de forma notável, esbater o que seriam naturalmente os efeitos diretos dos estrangulamentos estruturais da sociedade portuguesa. O que seria normal era que tivesse havido uma involução, uma menor evolução no sistema de ensino do que aquela que existiu, atendendo aos problemas estruturais da nossa sociedade, para além dos momentos críticos mais intensos. Mas agora que temos a obrigação de criar condições de crescimento, de emprego, de mais justiça social na saída da crise, com ímpeto renovado, embora sem experimentalismos excessivos, temos também, no domínio do sistema de ensino como no sistema educativo, de as aproveitar devidamente. E por aqui chego aos votos para o ano que se inicia. Que o novo ano escolar, que ora começa e que não será atravessado por eleições ou mutações governativas, seja um bom exemplo de sensibilidade renovadora, mas atenta à estabilidade e à previsibilidade tão importante para alunos, professores, familiares e sociedade. Que se vão dando passos que convertam sempre a educação em ponto de encontro e não em arena de luta entre partidos ou parceiros sociais. Que o Conselho Nacional de Educação possa contribuir ativamente para esse encontro, esse diálogo, essa convergência. Que a educação seja, na escola como antes e para além dela, uma aposta nacional, que qualifique jovens e menos jovens, abra perspectivas ao mundo, projetando o que de melhor temos em Portugal, faça evoluir a nossa sociedade, tornando-a mais justa e promovendo a mais completa realização de cada um e de todos os portugueses. Um ano bem-sucedido é o que o Presidente da República deseja a todos os portugueses que têm direito a uma democracia social, plural, aberta, livre, tal como a Constituição que nos rege permite há 4 décadas. O sempre aluno, sempre professor, sempre pai, sempre avô que é, acompanha solidário as vossas expectativas e sonha convosco o mesmo sonho de um Portugal muito melhor.